códigos secretos. Eu gostaria de tratar um pouquinho com vocês a respeito de teoria da informação. Quando nós tratamos de códigos secretos, a Bíblia nos dá um conselho muito interessante a respeito disso, está lá no livro de Provérbios, primeiro capítulo. Abram suas Bíblias em Provérbios, primeiro capítulo. Gostaria de ler do verso 1 até o verso 7. Provérbios, capítulo 1, verso 1 ao 7. Diz o seguinte: Estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Se o sábio lhes der ouvido, aumentará seu conhecimento, e quem tem discernimento obterá orientação, para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, ou sabedoria, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Algo que eu acho muito interessante são alguns contextos que nós passamos. Por exemplo, quantos pontinhos pretos você consegue contar entre os quadradinhos pretos que estão ali? Tente contar quantos pontinhos pretos tem ali. Meio difícil a gente contar, né? Qual é o lado de cima e qual é o lado de baixo? Eu gostaria de dizer para vocês que nem tudo aquilo que parece é. E nós precisamos ter sabedoria para discernir. Nós precisamos ter sabedoria para entender. Algo que eu tenho sempre colocado para as pessoas, o livro de Deuteronômio, capítulo 29 e 29, nos diz o seguinte: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre. Existem coisas que Deus não revelou, independente do quanto você estudar, independente do quanto você se empenhar, você não ficará sabendo, porque Deus não revelou. E existem coisas reveladas que nós devemos conhecer, que nós devemos saber. O grande problema está um elemento no meio dessas duas, que é a nossa ignorância. Como saber o que não é revelado daquilo que é revelado? Eu já vi muita gente falando, não, mas Deus não falou nada a respeito disso. Ah, já falou sim, é que você não sabe, mas Deus já falou. Então nós precisamos entender a diferença entre os dois, do que é revelado daquilo que não é revelado. Por exemplo, o que é luz? A luz é aquele negócio ali. Aquilo ali é uma lâmpada. Falando isso, estão até mexendo na lâmpada agora. O que é luz? Muito bem, aqui estão as equações. Isso é luz. Você fala, nossa, aquele montão de letrinhas ali, aqueles negócios esquisitos, ali é tudo cálculo vetorial, é uma forma simplificada das equações de Maxwell, que em vez de colocar na forma de integrais, tá, a gente colocou numa outra forma um pouquinho mais simples, só para não ficar tão confuso a coisa. Você fala, nossa, mas isso daí é um negócio todo confuso. Não, não é confuso. Deus tem prazer em fazer certas coisas de uma forma um pouquinho mais difícil, para a gente pensar. É por isso que Ele deu alguma coisa muito bonita para a gente, bonita entre aspas, é assim, a beleza não é estética, é funcional. Eu digo aquilo que está entre os seus dois ouvidos. Se você colocar do lado de fora é feio. Por isso que o pessoal diz assim, você tem que ter uma mente aberta. Eu discordo totalmente disso. Eu já vi uma, não quero ver mais nenhuma. Deixa fechado. E use, e abuse do que está lá dentro no bom sentido. Eu fico impressionado porque quando eu leio o livro de Provérbios, capítulo 25, verso 2, se você puder ler ali, diz o seguinte: a glória de Deus é ocultar certas coisas, torná-las difíceis.
Tentar descobri-las é a glória dos reis. E por isso que eu tenho uma inveja santa, digamos assim, de Salomão. A Bíblia fala do que ele falou, das coisas que ele pesquisou, das coisas que ele entendeu. Eu falo, puxa, como é bom a gente ter esse tipo de gente no reino de Deus. Homens que Deus levantou para o louvor da glória dele e não dos homens. Homens que Deus deu sabedoria, Deus deu entendimento, Deus deu capacidade para poder entender coisas difíceis. Eu creio que qualquer homem que conseguir entender uma mulher completamente vai para o céu na hora. Porque ele conseguiu literalmente entender como é que Deus ocultou certas coisas. Eu tenho 4 lá em casa, 2 estão aqui comigo. Todas as vezes que eu acho que eu entendi como é que funciona a regra do jogo, elas mudam. Pode conversar com elas, porque elas sabem disso. Mas falando do ponto interessante, é um desafio que Deus nos dá para conhecermos as coisas difíceis. Quando nós tratamos de coisas difíceis, esses 2 livros que eu mencionei para vocês, tanto o Código da Vinci quanto o Código da Bíblia, têm tomado uma dimensão um pouco maior do que aquela que eu pensei a princípio. O Código da Vinci, para aqueles que já tiveram oportunidade de ler, sabem que trata praticamente de uma proposta que é mais uma novela do que qualquer outra coisa. Ou seja, o autor juntou ideias, um pouco de história, um pouco de ficção, e pessoas têm chegado à conclusão de que aquilo é só história. Não, aquilo é uma mistura. Foi bem bolado, não tem a menor sombra de dúvidas, foi. Tanto é que está saindo o filme agora. Muito bem bolado. E para aqueles que querem ler um pouquinho a respeito da verdadeira ideia por trás, Dr. Peter Jones, que é muito conhecido nos Estados Unidos, é um cristão, ele e outros autores escreveram um livro tratando dessa questão específica do Código da Vinci. Também tem um outro livro que tem circulado muito nas igrejas por aí, é o Código da Bíblia. É aquela ideia assim que está nas entrelinhas da Bíblia. Deus colocou algumas coisas ali que algumas pessoas já estão descobrindo. Nas entrelinhas tem tudo a respeito sobre a sua vida, o dia, a data e a hora que Jesus vai voltar, quantos anjos tem no céu, tudo aquilo que não ficou claro, está todo codificado na Bíblia. É só uma questão de quebrar o código, ou seja, você precisa ser um hacker bíblico. Sendo um hackerzinho bíblico, você consegue descobrir todas as chavinhas lá no céu. São 2 livros extremamente perigosos que têm minado de uma forma direta o conhecimento da igreja. Um deles é um ataque direto, o Código da Vinci. Coloca em questionamento tudo aquilo que nós cremos a respeito do cristianismo, da pessoa de Cristo, inclusive indiretamente da obra dele. Já o Código da Bíblia dá às pessoas a impressão que se você sair atrás de coisas ocultas, você vai se tornar mais sábio que os outros da igreja. Afinal de contas, você vai descobrir coisas que normalmente as pessoas não conseguem descobrir só lendo a Bíblia. Os 2 são muito perigosos. O que eu gostaria de tratar um pouquinho com vocês a respeito dessa ideia de códigos e tudo mais, códigos secretos, eu gostaria de dar algumas ideias, porque essas ideias têm entrado nas nossas igrejas. Eu gostaria de tratar um pouquinho dentro da área, mais uma vez, de definições, algumas considerações e um estudo rápido. Então vejamos algumas definições. Primeiro, o que seria um código? Um código praticamente é um sistema de símbolos usados para conformar informação. Vocês estão vendo aí o número 13 escrito em 3 formas ou em 3 bases diferentes na matemática. O primeiro é o 13 como a gente conhece normalmente. 1101 é no sistema binário. E o 00D no sistema hexadecimal. Todos eles representam a mesma quantidade, 13, o mesmo valor, 13. A questão, a diferença é justamente como trabalhar com esses símbolos. Porque quando nós trabalhamos com o código também é um sistema relacional de símbolos. Olha que interessante. Você consegue entender o que está escrito ali, não consegue? É muito óbvio. Vou tentar ajudar um pouquinho. Aqui estão os símbolos principais que foram utilizados e aqui está a tradução. Se
você juntar símbolo com símbolo, você consegue traduzir. Só para eliminar o seu sofrimento, que vai demorar um pouquinho, está escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra. Isso é o que está escrito em cima. Eu mudei o código. Na palavra de computação não fala nada para ninguém, eu mudei a fonte. Só isso. Mas quando você consegue fazer o relacionamento, você descobre o que está por trás. Então todo código tem algo por trás dele. É verdade isso. Tudo que é codificado tem como alvo passar uma informação. Dentro disso que eu gostaria de ter algumas considerações com vocês, porque todo código em si, ele precisa de alguns critérios. A Bíblia é um livro muito interessante, porque tem certas coisas na Bíblia que foram codificadas. Quando nós tratamos de doutrina, por exemplo, você não abre na Bíblia, capítulo 1, verso 1, falar da teologia, doutrina de Deus. Capítulo 2, cristologia. Não, isso está esparramado por toda a Bíblia. Coube a alguns homens juntar e colocar de uma forma sistemática. Não seria interessante se a Bíblia tivesse sido escrita desse jeito? Livro 1, capítulo 1. O nome do meu futuro marido. Como descobri-lo? Ou o nome da minha futura esposa. Aonde deveria eu estudar? Já pensou que legal fosse assim, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3? Igual o livrinho que a gente pega, lá, livro de biologia, você quer saber das briófitas, vai lá, abre capítulo tal, vai ler sobre as briófitas. Seria uma bênção, né? Mas Deus não colocou dessa forma, porque Ele quer que nós usemos a nossa mente. Ele quer que a gente funcione. Afinal de contas, Ele deu algo aqui que está guardado aqui dentro para funcionar. Então, dentro dessas considerações, tratando da questão dos códigos, primeiro, existem alguns critérios para nós selecionarmos os códigos. Mas isso implica em uma inteligência por trás. Primeiro, a questão dos códigos, a questão do apelo visual. Eu acho muito interessante porque as pessoas falam assim, coitados dos egípcios, né? Nossa, imagina só, aprender hieroglifo. Já imaginou que coisa horrível que era? Você sabia de uma coisa que é muito interessante? Que você está aprendendo a ser um bom egípcio. Você liga o seu computador, aparece um hieroglifo pequenininho lá na ponta com um W no meio. Significa o quê? Um processador de texto. Você sabe tudo que aquilo faz com um símbolo desse tamanhinho ali na pontinha da tela do seu computador. Nós estamos aprendendo a colocar muita informação num símbolo pequenininho. É que com o passar do tempo, a nossa inteligência ficou tão grande, mas tão grande, como os evolucionistas gostariam que nós crescêssemos, que nós conseguimos colocar só uma ideia com um símbolo. A letra A significa o quê? A. Tem que ter um cérebro volumoso para chegar a essa conclusão. Um QI de pelo menos 0,1. Pessoal, quando nós tratamos dessa questão de código, você vai perceber que as linguagens antigas nos mostram claramente que o ser humano já foi muito mais sábio do que o que ele é hoje, sem a menor sombra de dúvidas. Eles conseguiam compactar muita informação num pequeno símbolo. Hoje nós compactamos apenas sons nos símbolos. É tudo que a gente consegue fazer. Se o pessoal vai mal, ainda nem passa no vestibular. Vocês já viram aquelas pérolas que aparecem de vez em quando por aí no vestibular, né? A pior de todas, eu acho que vocês já leram, é que saiu, acho que foi no Enem, de uns 3 anos atrás, uma redação dizendo assim, que o grande problema do Brasil é que nós estamos procurando salvar o meio ambiente e não o ambiente inteiro. É verdade, agora eu entendi por que ele não entrou no vestibular, não passou. Ainda bem que ele não passou. Esse tipo de coisa não pode acontecer. Outra, dentro da questão dos critérios, vocês podem perceber que tudo isso implica em razão. É o menor número de símbolos. Por exemplo, o sistema binário é o mais simples que tem, só tem 0 e 1. Não dá para você fazer mais nada mais simples do que esse. Com um símbolo só você não consegue fazer nada. Vagalume usa sistema binário. E amanhã a gente vai tratar um pouquinho disso.
aceso e apagado. E ele manda sinal. Ele codifica informação e a galera decodifica a informação e sabe o que está acontecendo. Então amanhã a gente vai tratar um pouquinho a questão do desenho inteligente que o Criador fez, mostrando que tem muita inteligência por trás disso. Codificação. Outra, quando nós tratamos em termos de selecionar um código, é a velocidade, por exemplo, para escrever ou para interpretar. No caso, letra de mão, se você for escrever, imagina só o pessoal com aquela escrita assim dos ingleses, aquela toda bonitinha assim, imagina você escrevendo um livro daquele jeito. E pega a pena, vira para cá, desce, vira ali assim. Quantas palavras? Não, estou na primeira letra. Facilidade também para escrever. Uma das mais simples é a escrita cuneiforme, por incrível que se pareça. É extremamente fácil para se escrever. Eu não sei quantos de vocês já estudaram, mas quando você vai estudando um pouquinho dessas coisas por aí, é muito legal. Facilidade, por exemplo, para sentir, do braille. Tem um amigo meu que é cego, obviamente, porque lê bem o braille, mas eu conheço outros que não são cegos e também leem o braille, eles leem mais rápido o braille do que eles conseguem ler com a vista, por incrível que se pareça. Leitura dinâmica, põe a mão na parte, passa assim, vai pelo tato a coisa. Impressionante o que o pessoal consegue fazer. Mas são critérios todos esses que eu estou procurando colocar diante de vocês apenas para a gente entender um pouquinho dessa questão de um código, de uma codificação. Porque tem muita coisa que as pessoas chamam de secreto e na verdade não tem nada de secreto. Ele é claro, ele é óbvio. Mas alguns critérios que nós usamos dentro de como codificar as coisas é que a escolha do código depende do meio de comunicação. Por exemplo, alguns deles. Questão acústica. Imagina se eu pedisse para alguém que sabe linguagem de surdo e mudo, viesse aqui na frente, eu falo para a pessoa e a pessoa faz vai passando para você na linguagem de surdo e mudo o que eu estou cochichando para ele ou para ela. Muito mais fácil nós usarmos a parte acústica, como no caso a linguagem humana. Na questão óptica, nós usamos, por exemplo, radiação eletromagnética. Estamos usando luz, visão, visualização. A linguagem humana escrita, por exemplo, é um caso desse. Você olha, você vê o que está escrito ali. Questão elétrica, questão de correntes, telefone fixo, telefone celular, agora mudou um pouquinho. Estou falando então a respeito dos meios. A parte química. Aí eu começo a tratar um pouquinho com os meus amigos evolucionistas. Porque a química também é uma maneira de você passar informação, codificar essa informação. O que melhor faz isso é o DNA. A gente vai estudar um pouquinho a respeito dele daqui a pouquinho. Mas toda essa questão, quando nós trabalhamos de uma forma geral esses códigos, essa codificação toda, por que ela existe, afinal de contas? Por que nós tratamos essa questão? O que eu gostaria de tratar com vocês agora à noite é justamente dentro dessa área de informação. Porque é uma das áreas onde, na universidade e na maneira do pensamento, nós somos arrastados diretamente, sem fazer força. Vamos ver algumas questões. Teoria do design inteligente, que eu já mencionei um pouquinho ontem, é uma teoria literalmente para detectar e medir informação. Ela procura explicar a origem dessa informação e também traçar o fluxo dessa informação. Ela é uma teoria muito interessante, porque ela está dividida entre duas partes, entre a ideia de complexidade e a ideia de especificação. Às vezes as pessoas falam assim, isso é meio complicado, deixa eu procurar deixar o mais simples possível. Um floco de neve, ele tem uma grande complexidade, mas não tem informação. Eu brinco um pouco com o pessoal a respeito disso. Eu tenho uma metodologia que é muito simples para você que ainda não tem namorado, não tem namorada, descobrir o nome do seu futuro namorado ou da sua futura namorada. A gente pode até conversar, se achar o Tiago por aí, pedir para o pessoal lá da cozinha, Tiago, se tiver algum lugar para ir me ouvindo, peça ao pessoal amanhã para fazer uma sopa de letrinhas no jantar. E o que nós vamos fazer é o seguinte, você vai pegar a sua cumbuquinha lá, pegar uma conchada de sopa de letrinhas, colocar lá dentro, ora com muita fé,
coloca, e pode ver que no meio das letrinhas ali vai formar o nome do seu digníssimo, da sua digníssima. Porque, obviamente, sistemas aleatórios produzem isso. Pelo menos é o que se ensina na universidade. Eu sei, vocês vão falar para mim, é ridículo fazer uma coisa dessa. Eu sei. O nome de namorado e de namorada não vai aparecer ali na cumbuquinha. Tá bom. Célula vai aparecer flutuando por aí em algum lugar também, né? O que mais vocês querem que acredite? Que Papai Noel existe, Saci Pererê também. Essa ideia toda de complexidade, as pessoas colocam de uma forma muito simplística para a gente. Não, porque a célula, um simples floco de neve, é algo extremamente complexo, mas não tem informação nenhuma. Mas uma molécula de DNA é extremamente complexa e tem muita informação. Tem informação suficiente para fazer você, como nós vamos ver daqui a pouquinho. Dentro dessas áreas de complexidade, de informação, tudo isso, nós procuramos trabalhar 2 filtros bem simples, 2 ideias bem simples. A primeira delas é o que nós chamamos de complexidade especificada. Ou seja, informação complexa especificada, com um propósito específico. E a outra é complexidade irredutível. Deixa eu dar exemplos de cada uma delas. Complexidade especificada. Toda a informação que está ali no nosso DNA. Por que será que Deus nos fez com DNA? Poderia ter um jeito mais simples, né? Você nascia, vinha você inteirinho, do lado assim, Deus poderia colocar uma tatuagenzinha com a lista de produtos, do jeito que a gente pega lá no supermercado, já vem a listinha de todos os produtos, o que tem mais, o que tem menos. Então a gente já sabe como fazer um outro de você, porque está na tatuagem aqui do lado. Mas Deus usou um processo que é muito criativo. Ele é extremamente criativo, extremamente pequeno, para mostrar a sua grande sabedoria. E ele colocou toda essa informação de uma forma complexa, mas extremamente especificada, com um propósito específico. A ideia de complexidade irredutível, por outro lado, é uma ideia que hoje a ciência utiliza, e o nosso querido amigo Darwin, cada vez que o pessoal fala em complexidade irredutível, ele dá uma volta no seu túmulo. Porque Darwin disse o seguinte, que se fosse possível provar que apenas um pequeno pedaço de qualquer sistema era indispensável para que o sistema todo funcionasse, a teoria da evolução não teria como sobreviver. Amanhã eu vou falar de um besourozinho pequeno chamado besouro bombardeiro. Ele é um carinha muito interessante. Ele é muito interessante porque ele pega 2 elementos químicos e junta esses 2 elementos químicos numa câmerazinha que ele tem, bem lá no traseirinho dele, e tem um outro compartimento menorzinho que ele coloca esses 2 elementos químicos e ele joga um pouquinho mais de outros elementos químicos e dá um apertãozinho. É aquilo que vocês estão pensando, a ideia é mais ou menos aquela. Tá? É isso. E o que acontece? É um negócio daquele de aproximadamente 120 graus Celsius. Olha, eu vi uma cena de um sapinho tentando comer o besourinho, vocês precisariam ver a cara do sapo. Acho que esse pode entrar também nos que fugiram da arca e tentaram entrar na igreja, porque a cara dele é terrível. Tudo isso mostra uma complexidade, ou seja, esse besouro possui o mínimo possível de elementos. Se um dos elementos estivesse faltando, todo esse processo de ignição e combustão se daria dentro do besouro e o besouro morreria queimado cada vez. Já imaginou que legal? Um pequeno soluço, lá se foi o besouro. É interessante que a biologia está cheia de exemplos desses. Esse não é o único. São vários que mostram que a teoria de Darwin estava, está e sempre estará errada. Mas isso não é passado.
Isso é simplesmente colocado de lado. Então, a ideia da teoria do design inteligente. Eu fico impressionado porque existem pessoas, e vocês têm lido muito a respeito, a revista Veja, inclusive, há pouco tempo atrás, trouxe uma reportagem do Richard Dawkins, falando muito a respeito de algumas questões inteiramente irrelevantes, que eu gostaria de deixar bem claro, principalmente quando ele fala na área de religião, porque ele é ateu, não sei porque ele fala de religião, não tem nada a ver com a área dele, mas ele é zoólogo. Eu acho interessante dois grandes homens que nós conhecemos da área de ciências. Dawkins é um deles e Crick é o outro. Crick costumava dizer o seguinte: os biólogos devem constantemente ter em mente que o que eles veem não tem design intencional, mas evoluiu. Por que você tem que manter isso na sua mente? Porque a tendência natural é de pensar o contrário. E o próprio Dawkins disse o seguinte, que a biologia é o estudo de coisas complexas que dão a impressão de ter um design inteligente, ter um planejamento. Então, deixe-me falar um pouquinho a respeito disso para vocês, dentro da nossa questão, um pequeno estudo, e vamos ver o que acontece. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre o genoma humano, nosso DNA. Eu fico muito impressionado, porque esse é um código secreto que está começando a ser desvendado agora. Estamos no comecinho. Quando o pessoal fala, terminamos o genoma, toda vez que vocês ouvirem isso significa o quê? Terminamos o sequenciamento. Sabemos para que servem todos os pedacinhos? A gente não tem a menor ideia. Terminamos apenas o sequenciamento. Vamos ver algumas ideias. Primeiro, a respeito do próprio DNA. Tem alguns problemas que são problemas fundamentais com respeito a esse sistema de códigos tão bem bolado. Primeiro, a sua estrutura. O DNA, por si mesmo, ele precisa de 75 proteínas para que ele seja formado. O único problema é que essas proteínas só são sintetizadas pelo DNA. É aquela ideia do ovo e da galinha, quem veio primeiro? Porque você precisa da proteína para ter DNA, mas você precisa do DNA para ter proteína. Muito interessante, porque o que teria vindo primeiro? A lógica nos informa que o DNA teria vindo primeiro, teria sido criado pronto, e dali para frente tudo bem. Ele produziria as proteínas necessárias para que outros DNAs fossem criados. Algo que é fascinante também a respeito disso, eu tenho mencionado para alguns de vocês, creio que alguns já conhecem a ideia, é o tamanho desse negocinho, da informação. E aí é que eu vejo a beleza do nosso Deus. O seu código genético cabe num fiozinho que ele tem mais ou menos a espessura de 2 nanômetros. O que significa isso? Pega 1 milímetro, divide por 1000. Pega 1 milésimo. Isso é 1 micrômetro. Daí você pega esse 1 milésimo de milímetro, divide por 1000. Isso é 1 nanômetro. Pega 2 deles, essa é a espessura da informação sua. Você confiaria uma pessoa guardando toda a informação a teu respeito num negócio tão fininho desse jeito? Você vai ser operado. Problema sério. O médico chega para você e fala, toda a informação sua está aqui. Você olha e fala, não estou vendo nada. Ele falou, nem eu, mas eu sei que está aqui porque aqui tem 2 nanômetros de espessura esse negócio. É onde está toda a sua informação genética. Isso tem mais ou menos 2,10 metros de informação dentro de cada célula. A quantidade é tão grande que se pegar toda essa informação genética que está em você e juntar ponta a ponta, daria para ir daqui até a Lua 550 mil vezes. E você está, quer dizer, nós estamos aqui até a Lua só 384 mil quilômetros, só para você ter uma ideia. Imagina 550 mil vezes. Agora, qual o tamanho disso? Qual o significado disso de uma forma bem prática? Deixa eu me dar um exemplo. No DNA, que é onde está o nosso código, nós temos as pequenas bases colocadas nele. Essas bases estão a 0,34 nanômetros de distância uma da outra. Não vou ficar dando muito desses números aí, porque senão daqui a pouco eu vou ver gente batendo assim do lado, porque os números estão começando. Aquela passagem que quando Paulo estava pregando, um governador disse para ele, Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Daqui a pouco vai acontecer com vocês também, os muitos números te fazem delirar. Eu não quero que isso aconteça com você. Então, mínimo de números possíveis. Veja só. A menor Bíblia que nós temos, fotografada em microfilme, ela tem 3 centímetros por 3 centímetros. Foram fotografadas todas as páginas de uma Bíblia
em 3x3. Se fosse possível colocarmos toda a informação dessa Bíblia no mesmo formato de compactação que o DNA tem, no mesmo espaço de 3x3, eu teria condição de colocar 7 trilhões e 700 bilhões de Bíblias. Vocês já tiveram daqueles, o Pen Drive, aquela chupetinha que a gente espeta atrás do computador, USB? 1 gigabyte, aquilo ali nossa, tem coisa que não acaba mais. Você sabia que aquilo é uma vergonha comparado com o DNA? O DNA, que é praticamente infinitamente menor do que aquilo, ele consegue armazenar quase que 10/8 a informação que você tem naquele pendrive de 1 giga. Agora, os caras que têm o de 32 mega, então agora desanimaram, né? Se você tem um pendrive de 32 mega, 64, já sabe para que serve. Coloca aqui no pescoço e usa enfeite. Não serve para muita coisa. Isso é para explicar só um pouquinho da dimensão da coisa. Rapidamente. Por que será que Deus colocou todas essas coisas num código? Por que foi codificado? Por que a receita de fazer você está codificada? Abra no Salmo 139. Gostaria de ler apenas um versículo.